Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Instituto Pavarini, lugar que você está entre gigantes. Hoje o tema é advogada nas práticas integrativas. Como é isso? Vamos descobrir mais sobre esse tema com uma convidada muito especial. Eu tenho a honra de tê-la aqui num feliz encontro que ela está em São Paulo. Eu falei, opa, deixa eu aproveitar. Estou com a doutora Priscila Chaves. Muito bem-vinda, doutora Priscila. Doutora Thalita, muito obrigada pelo convite. Foi um feliz encontro, de fato. Acabei de sair de uma audiência, entrei correndo no fórum, fiz a audiência, falei, pelo amor de Deus, excelência, encerra isso, que eu tenho que ir encontrar a Thalita. Nós temos uma conversa importantíssimo para acontecer agora e conseguir chegar a tempo. Então foi um feliz encontro e vai ser um feliz episódio muito importante para nós. Ai, que gostoso. Olha, você sabe que eu só trago convidados aqui, né? Especialíssimos. Mas eu gostaria que você contasse para o público aqui quem é a doutora Priscila, qual é a sua área de atuação para o pessoal entender, inclusive. Tá na descrição aqui a forma de você entrar em contato com ela. Por quê? Se você atua com práticas integrativas, você precisa dessas informações. Então, vai ser um episódio que você vai conseguir rever várias vezes e compartilhar com outros profissionais, porque se tem uma coisa que eu sempre falo aqui no Instituto é segurança do paciente, com certeza, mas a segurança do profissional. Para falar disso, então, quem é a doutora Priscila Chaves, por favor? Quem é a doutora Priscila Chaves, que vem falar com os enfermeiros, né? Como que coloca um advogado? Advogado costuma ser sinônimo de problema. Eu sei disso, eu sei que vocês estão pensando isso, mas, na verdade, a minha atuação, ela vai embasar nas orientações da conversa de hoje, porque eu sou advogada civil e empresarial, tenho um projeto registrado que chama Gestão Jurídica Empresarial em Empresas Públicas e Privadas, atuo em municípios e atuo em empresas privadas, e tenho especialização internacional em Direito Digital e Proteção de Dados pela IAPP-PR. Então, temos algumas fundamentações. Tenho base para conversar um pouquinho com vocês. Eu consigo ajudar. De alguma forma, eu consigo. Certamente assim, não é só isso. Tá advogada premiada, tá? Dá licença? Ah, dá licença! Importante, verdade. Tivemos uma premiação ano passado. O escritório foi premiado como escritório modelo de 2023, 2024. Chegou a premiação esse ano, que eu compartilhei com a Thalita, de atuação empresarial e civil na defesa de empresas na matéria de responsabilidade civil. Ai, é muito orgulho, né, gente? É muito orgulho. Então, entende o lugar de fala que a gente vai falar. Então, o foco, né? A gente vai falar aqui da segurança desse profissional que atua com práticas integrativas, os enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, todos os profissionais que atuam com as práticas integrativas. Então, essa é a ideia. Porque, olha só, gente, eu tô achando o máximo. Porque, doutora Priscila, antes a gente falava de prática integrativa, é aquela coisa assim, é o quê? Sabe, assim, a pessoa não entendia do que eu estava falando. E hoje eu estou falando de algo que tem uma política nacional. Sim. E hoje eu estou de frente com uma advogada para falar da atuação segura dentro das práticas integrativas. Então, é com muita honra que eu a recebo aqui. Obrigada. E nós temos aqui uma relação muito próxima, porque eu a consulto frequentemente, nós atuamos juntas em outros espaços, então é da minha extrema confiança, doutora Priscila. Extrema confiança. Nossa, não traria gente. outra pessoa aqui, não é, gente? Eu ganhei meu dia. Se eu perder a audiência que eu participei hoje, não tem problema. Eu ganhei meu dia. Meu cliente não veja essa parte do episódio. Mas eu ganhei meu dia. Tá ótimo, tá tudo bem. Depois eu recorro da sentença em outro lugar. Tá ótimo. Imagina, eu gosto muito de trabalhar com a doutora Priscila, porque eu vou aprendendo muito com você. Eu gosto muito porque a linguagem, né? Cada profissional tem uma linguagem específica. Sim. E eu preciso de tradução. Né? Eu preciso entender a linguagem do direito, e você tem uma habilidade de ser didática nesse linguajar próprio que eu acho incrível. Ai, que bacana. Isso me conquista, porque eu falo, entendi o que ela está dizendo. Entendi. Aprendi. Porque nós, na área da saúde, nós também temos um linguajar próprio e a gente tem essa preocupação de traduzir a informação para o paciente, para o cliente. E você faz isso de uma forma muito tranquila. Então, mais um motivo pelo qual você está aqui no Instituto Pavarini. Bom, obrigada. Muito obrigada. E olha só, eu queria entender assim. Práticas integrativas. Temos uma política nacional para que a gente possa utilizar e se apropriar das diversas ferramentas. Atualmente temos 29. Que aí,
Aí já começa, você já me conhece, né? Você que já me conhece. Inclusive, você tá vendo um QR Code na tela? É pra você... Descobre o que tem nesse QR Code. Descobre o que tem no Instituto Pavarini. Você vai... Olha, eu tenho um compromisso sério com você. Eu tenho um compromisso sério, social. Olha que eu tô falando de frente com uma advogada. Vocês todos têm testemunhas. Percebam, ela está falando que tem um compromisso e teve na frente de testemunha que é advogada, e eu vou ensinar vocês que o que você fala vira contrato. Então, olha, veja bem, começamos a ter, desde já ter problema com o advogado. Então, eu tenho esse compromisso de levar as práticas integrativas no lugar de fala que ela merece. São ferramentas importantíssimas para a gente levar à saúde, mas que a gente pode atuar na prevenção, promoção à saúde, tratamento, intervenção, buscando qualidade de vida, sim, nos diversos aspectos. Então, quando você fala de uma prática integrativa, essas ferramentas, por exemplo, eu atuo com aromaterapia de forma clínica. Eu sei que a gente fala que é um cheirinho, né, gente? Eu sei que a gente fala. Mas olha só, se eu estou atendendo uma pessoa, eu preciso ter prontuário, né, Brasil? Me ajuda? Se eu estou fazendo uma atuação clínica, eu sei que parece óbvio, mas eu gosto muito de uma frase que eu ouvi que é: o óbvio só é óbvio para um olhar treinado. Boa. Então, pra gente, profissional, é óbvio que eu tenho que ter um prontuário descrevendo as informações sobre esse paciente, o que eu fiz, qual é o planejamento, mas eu gostaria de ouvir esse lugar de fala, né? Então, juridicamente, o quão óbvio isso é? Eu diria que o quão óbvio barra o quão necessário, porque aí quando eu consigo vincular o porquê de alguma coisa, né? Tem até o livro Comece pelo Porquê, e de fato ele é a melhor forma de começar algo, porque dificilmente você vai se desvincular quando você sabe o porquê está acontecendo. Então eu vou responder essa sua colocação iniciando pelo porquê. Soa óbvio você entender que um profissional que foi colocado na sociedade para entregar o seu serviço, ainda mais da área da saúde, então nós temos uma pessoa com uma qualificação técnica, até que se prove ao contrário, inclusive necessário. Fui estudar sobre essa política, tem alguns questionamentos em relação a isso. E temos uma pessoa do outro lado que é um paciente de alguma forma debilitado que está confiando na sua prestação de serviço. Só daí você já deveria documentar essa relação que está nascendo. Você vai documentar como? Se você for CLT, você tem um contrato com quem te contratou na carteira de trabalho e vão ter responsabilidades dessa empresa e suas, que a gente já vai aprofundar. Não, você é autônomo. Então, você vai ter que ter um contrato, um documento entre você e quem está te contratando. Já vamos aprofundar. Mas na rotina, no detalhe dessa prestação de serviço que você, enfermeira, está fazendo, você precisa registrar o que você está fazendo. E o que você está fazendo, a gente traduz no técnico de prontuário. E o porquê você está fazendo, eu traduzo no técnico do juridiquês em responsabilidade civil. Por quê? Gente, vou falar uma coisa para vocês, que quando eu conheci a Thalita a primeira vez, eu falei para ela, eu falo nas minhas palestras, em qualquer assunto que seja, você é um cidadão civil capaz, está em sociedade, você está sujeito a três condições. E uma delas é a responsabilidade civil pelo que você faz e pelo que você deixa de fazer. A lei fala em ação e omissão. Pega esse conceito e pensa você enquanto profissional. Você faz alguma coisa, você é responsável. Você deixa de fazer algo, você é responsável. Pronto isso? Nossa, não consigo discutir. Vou sempre ser culpado por algo? Não. Ele vai avaliar 3 requisitos. A lei avalia 3 requisitos, Thalita, que é negligência, imprudência e imperícia. Então, veja, nós estamos nos aproximando do porquê do prontuário. E vamos nos aproximar do porquê do contrato. Mas no prontuário, se você documentar o que você recebeu, qual foi o tratamento indicado, qual foi o tratamento aplicado, porque tem essa diferença, né? Lá na medicina nós temos, até na odontologia também tem o termo de consentimento livre esclarecido. E sim. Na enfermagem não é vedado que vocês apliquem, se não igual, mas algo paralelo, no sentido de identifiquei o problema X, Sim. a solução é Y, porém o paciente escolheu outra solução. Ele pode ter escolhido tudo que você propôs ou não. E alguém tem que responder por isso, porque senão eu não falei que a omissão também gera responsabilidade? Sim. Aí você se omitiu de entregar o melhor? Não. Olha como que a gente já está
tornando algo muito válido juridicamente, só falando de prontuário. Então, no prontuário você fala o que você recebeu, qual é o estado, né, inicial, Perfeito. qual é a solução que você pode aplicar, o que o paciente realmente, efetivamente recebeu, o histórico de evolução e até a conclusão. Esse cenário, em conjunto com o que eu falei de responsabilidade civil, caso tenha alguma intercorrência, algum problema com esse paciente, que é lógico que ninguém atua nessa intenção e nem espera, mas temos de estar preparados para isso, você vai ter esse prontuário como sua defesa. O prontuário, num primeiro momento, para responsabilizar você, enfermeiro, você, enfermeira, em práticas integrativas principalmente, porque algumas práticas da medicina e da enfermagem, eu consigo criar provas com perícia. Nas práticas integrativas, a perícia é mais limitada. Eu fui pesquisar sobre isso. Nós não temos como periciar de forma cirúrgica algumas práticas integrativas. Então, a sua prevenção, ela vai ser muito mais eficaz num cenário de defesa do que você contar com a sorte de se defender quando acontecer. Então, o prontuário é extremamente necessário que você faça, porque ele vai ser a sua carta de defesa. Olha, eu recebi isso, eu indiquei isso, conste no prontuário, a pessoa tinha indicação para XY tratamento. A pessoa optou por realizar o tratamento X. E aí foi realizado, faça a descrição, pegue a assinatura. A gente pode desmembrar isso para termos de responsabilidade, sim, com o paciente. Estou falando nesse cenário quando você é prestador de serviço, né? Se você for CLT, a sua empresa contratante vai ter que ter esses cuidados. Mas acredito que no prontuário, vinculando a proposta de entender o porquê, acho que ficou claro de que o prontuário ele vai ser o seu escudo. Ele vai ser a sua defesa, ele vai ser a sua base e vai ser a segurança. E mais do que isso, vai ser também o profissionalismo, o profissional sério que você é e demonstrar isso para o paciente. Porque se ele pode ir num lugar onde tudo que está acontecendo é registrado e assinado por quem faz e quem recebe, ninguém ali tem nada para esconder. Só aí, a chance disso virar um passivo na justiça já é muito menor. Porque a relação entre as partes foi boa. Então, transparência, mas uma transparência documentada. Perfeito. Ser só amigo e gente boa e legal e dar o seu melhor não vai resolver quando isso chegar em um processo. Não, definitivamente. E olha só, eu convido você a voltar o vídeo, ouvir novamente, porque utilizando a linguagem jurídica, e aí você faz uma apropriação da sua área de atuação, ela deu o caminho, ela deu o passo a passo. Lembra que eu falei da didática? Ela deu o passo a passo de como que você vai fazer os registros e as informações necessárias que devem constar em um prontuário. Eu vou trazer aqui, compartilhando 2 exemplos que eu vivencio atuando de forma clínica, né? Quando eu sempre falo isso, gente, tem sempre um módulo em todos os cursos do Instituto Pavarini que é só sobre a segurança do profissional e tem aula específica de prontuário. Justamente porque, exemplo, eu tenho práticas integrativas que elas são coletivas. Elas podem ser feitas. Terapia comunitária integrativa, eu tenho dança circular. Uai, não faz prontuário, gente? Como assim? Claro que você faz. Você precisa fazer uma anotação. Lógico que dentro do sistema qual você está inserido, você vai buscar ali a forma de você documentar que você fez aquela ação. Então, eu vou trazer 2 exemplos aqui, tanto sejam as práticas coletivas ou individuais. Quando eu falo para você, tem que ter o processo, né, trazendo um pouquinho da realidade da enfermagem, que existe o processo de enfermagem, que você faz a anamnese, você vai coletar as informações e aí como que esse paciente chegou? Todas as informações necessárias. Exatamente isso que a doutora Priscila trouxe. Qual é a proposta de tratamento realizado? O que você fez? Quais foram as orientações passadas? O que vocês validaram de em conjunto? Qual que é o objetivo terapêutico? Tudo isso está descrito ali. E as informações também, os encaminhamentos, encaminho para um outro profissional. Exemplo, a pessoa passou em consulta comigo, porque ela veio com queixa de estresse, irritabilidade, e aí fazendo ali uma avaliação, chegou-se à conclusão que, olha, talvez você esteja ali tendo um déficit nutricional. Então, você encaminha para o nutricionista. Você escreve!
isso no prontuário, tá? Tá bom? Um outro exemplo em relação à auriculoterapia, que é onde a gente pode colocar alguns materiais aqui na orelha, né? Que podem ser agulhas semipermanentes, podem ser cristais. E na regularidade do tratamento, você troca a orelha. Quando você faz a retirada, eu particularmente tenho esse cuidado. Eu anoto que eu realizei a retirada de todas as agulhas, se teve alguma coisa na orelha. Então, a ausência de lesão, se a área ficou hipocorada, eu anoto tudo. Quantas vezes, doutora Priscila, ouvi que exagero? Não. Pra que tudo isso? Pra mim, isso sempre eu interpretei como fazer um investimento de tempo e paz. Sim, tempo, paz e dinheiro, porque a tabela da OAB foi atualizada, advogado está mais caro. Ela estava desatualizada desde 2015, atualizou em 2024, então não ficou barato. É tempo, paz e dinheiro. E eu vou até acrescentar, na hora que você falou dessa questão de retirar algo que foi inserido subcutâneo de alguma forma, qualquer que seja o procedimento, na hora da retirada, eu oriento que tire foto, se possível. Uhum. E para não ficar moroso nem caro, você não precisa tirar foto e imprimir. Você vai tirar foto e vai ter uma coloca na nuvem. Uhum. E aí, num cenário assim perfeito para cada paciente, você tem uma pastinha, você sobe o seu prontuário, né? Você registra, colhe a assinatura, assina, porque um documento sem assinatura também a legalidade dele está questionável, então não vai te servir como prova, como é a proposta. E aí, você registrando, anexando imagens, te dá mais uma prova da sua transparência, da sua boa-fé, que é um instituto jurídico, você não tinha intenção, né, de produzir aquele resultado, isso também é uma coisa que se avalia no direito. E quando for necessário, você vai ter uma prova muito mais robusta. Porque, pensa, a pessoa acabou de passar por esse procedimento. Aí você olhou lá e não tem nada. Então, você vai atestar que não tem nada. Você assinou, você pede a assinatura da pessoa, fala, você tá vendo? Beleza, ela vai embora. No dia seguinte, ela tá com a orelha toda inchada. Ela vai voltar para você, porque você foi a última pessoa que mexeu. O seu prontuário com a informação de que não tem nada, não vai servir. Numa audiência, vai ser testemunha, depoimento? Como que eu vou provar? Agora, se eu tiver uma imagem, fala, olha, realmente, quando eu a liberei, eu não fui o quê? Aqueles 3 requisitos lá que eu ensinei para vocês. Você não foi negligente. Você não assumiu o risco de produzir um resultado danoso para alguém. Você não foi imprudente. Porque as condições que você estava no momento da sua decisão, você tem como provar que eram condições compatíveis com a decisão que você tomou. Você não teve imperícia, você não praticou uma atividade que você não tinha qualificação técnica para isso. Então, os 3 requisitos pilares para te livrar de uma responsabilidade civil, de uma indenização mais alta, vão ser comprovados pelo prontuário, e aí eu acrescentaria a imagem. Se achavam que você escrever exagero, agora vamos ter um exagero e meio, porque nós teremos a imagem também, porque vai ser importante. Perfeito. E aí, aproveitando esse gancho da imagem, que eu tenho que reter essa informação. É reter mesmo, né, gente? É reter, né? Vamos entrar um pouquinho aí nessa questão da segurança dos dados, do armazenamento. Eu preciso guardar essas informações no prontuário por um tempo interessante, né, doutora Priscila? Sim, essa parte de dados, como eu falei no início, né, uma parte que dá de presumir que eu gosto, porque me especializei, foi a primeira especialização a nível internacional. Fiz pela EAPP, que é da Europa, porque a LGPD, que é a legislação que vocês já devem ter ouvido falar, Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, ela é uma cópia da GDPR, que é a proteção de dados da Europa. Nós temos que, porque eu vou contextualizar, tudo para explicar o porquê para vocês de qual é a complexidade, qual que é a prática efetivamente possível da realidade de vocês. Então, lá na Europa, eles estão há 10 anos com proteção de dados. Pegaram essa lei com 10 anos de maturidade, deram Ctrl+C, Ctrl+V no Brasil. Tragédia anunciada é de se esperar. Então, nós estamos regulamentando, porque ela veio com uma complexidade que o Brasil e as pessoas do Brasil não conseguem acompanhar. Porém, ela começou a ser exigida a partir de 2021. Quem não cumprir a LGPD, multa de 2% em cima do faturamento anual. Então, quem for PJ, nós temos um risco. Mas veja, para quem está obrigado a seguir essa proteção de dados? Nós temos diversos porquês, eu tenho diversas respostas. Primeiro, pela Constituição Federal. O direito à proteção de dados virou um princípio fundamental na Constituição Federal. Pelo direito civil, responsabilidade civil, que eu já falei para vocês diversas vezes, porque se uma informação a respeito de alguém, e principalmente a respeito de alguém no estado de saúde debilitado,
era vazada ou saiu daquela finalidade, que também já vou explicar, ele gerou um dano, ou pode ter gerado para essa pessoa, e aí antes era tratado só como uma responsabilidade civil. Confirmando tudo isso, veio a LGPD e falou, olha, todo mundo agora que coletar dados pessoais terá de fazer um tratamento de dados. Aí, tratamento, a gente vai colocar uma imagem tratamento igual a quê? Uma das coisas é reter, como você falou, Thalita. Por quê? A pessoa que é pessoa física ou pessoa jurídica, que ela colete dados de pessoas físicas, que na área de vocês não vão fazer tratamentos com PJs, né? Então, são com pessoas físicas. Você tem a obrigação de coletar o dado, armazenar o dado, manter ele por um tempo específico conforme a lei e, quando for excluir, ter isso de forma documentada. Na hora de coletar os dados, vocês, como são profissionais da saúde e com todo esse prontuário, essa documentação, o contrato que vocês terão, por favor, você não vai precisar de consentimento. Por que eu estou falando isso? Porque pode ser que alguém esteja vendo isso e fale, nossa, mas diversas vezes eu fui numa farmácia, fui em algum lugar e no começo da lei, daquele medo da multa, e até algumas empresas foram multadas de fato, você tinha que assinar consentimento, assinar autorizando mandar mensagem, assinar coletar dados. Vocês não precisam disso, porque a pessoa está contratando o serviço de vocês, é execução de contrato, ela está se sujeitando. E não tem como você entregar o seu objeto, o seu serviço, sem saber quem é ela. Agora, qual que é o agravante da situação? Vocês não têm só dados pessoais. A lei fala em dados pessoais e fala em dados pessoais sensíveis. E vocês estão coletando dados pessoais sensíveis. E esses dados pessoais sensíveis, você tem duas modalidades. A imagem, como eu sugeri agora há pouco, Sim. e de fato pode ter, né, nesse cenário que você colocou e em diversos outros, e a questão da informação da saúde. Esses dados pessoais sensíveis, ele tem que ter um tratamento ainda mais rigoroso. Então, quando você coleta o dado, vamos ser prático. Você pegou esse prontuário. O local em que ele fica armazenado, ele tem que ter um cuidado de privacidade. Ele não pode ficar armazenado nem disposto no seu escritório, no seu atendimento ou na sua sala, virado para cima, por exemplo, onde qualquer pessoa que passar consegue ler. Tem até uma teoria norte-americana que fala mesa limpa, tela limpa. Em tese, você vê e você acessa só aquilo que você precisa e quando você não está, a tela está limpa e a mesa está limpa. Ninguém acessa suas informações. Então, o prontuário, o local em que você dispõe ele está sujeito à LGPD. Não pode deixar acesso de pessoas que não têm a finalidade. Perfeito. Então, você tem uma equipe. Essa equipe atua com você nesse caso? Eles têm finalidade. Então, eles podem acessar. Ah, você atua em uma equipe e não é todo mundo que atua naquele caso com aquele paciente. Não precisa ter acesso, você não pode disponibilizar. A forma como você vai reter. Eu oriento que você coloque numa nuvem, num drive, para não correr o risco de perder essa informação. E nós temos que guardar esse arquivo por pelo menos até 20 anos por questão de responsabilidade civil. Priscila, eu sei que o Tribunal de Justiça de Minas, o Conselho da Medicina, o Conselho da Enfermagem, eles guardam de forma física, mas nós estamos evoluindo para que os conselhos aceitem isso de forma virtual. Então, se você tiver um número muito grande, em todas as clínicas que eu já atuei, eu orientei que fosse digitalizado e colocado na nuvem. Tá. Alguns documentos que tivesse que ter reconhecimento de firma, algo mais comprobatório que era manual, a gente reteve. Mas, pelo menos, na forma da nuvem, nós precisamos ter. E essa contenção... Obrigada. E essa retenção de informação é importante para segurança, mais uma vez, pelo porquê. Para que você tenha como se defender num cenário. Para profissionalismo, para a seriedade da empresa que você trabalha, que você montou, essa prestação de serviço que você faz, e que você consiga respeitar a legislação federal, que agora tem uma multa de 2% do faturamento anual. Então, você pega o dado que chegou para você cuida do local onde você deixa. Eu tive funcionários, eu tive clientes, e era da área da saúde, era dentista, inclusive, que ela pegava os exames e levava, depois, quando ia acumulando no consultório, levava para casa. E o filho brincava com as outras crianças enquanto era férias. E aí alguém levava isso. Outra vez ela levou isso para o lixão e deixou as caixas lá com todas as imagens. Isso é absurdo, isso é passível de multa. De fato, nós tivemos que fazer uma defesa administrativa nesse sentido. Então, esses prontuários, vão ficar guardados por 20 anos? Vão, ok, vocês estão obrigados a isso. Mas facilita colocando em uma nuvem, limitando acesso, senha que não seja 1, 2, 3, asterisco.
Nem a data de aniversário, né, Brasil? Nem a data de aniversário, entendeu? Porque aí a gente tá em fase de inteligência artificial, a computação é uma ofensa pro computador de ter que descobrir essa senha. Você pensa que o computador foi programado pra... Ele fala, nossa, eu sou o melhor, eu vou ter que invadir uma coisa. Aí ele chega lá, 1, 2, 3, 4, ele, nossa, eu vim pra isso? É uma ofensa, não faça isso. Por favor, se não for por você, respeita a tecnologia, não faça isso. E aí você vai colocar numa nuvem com acesso limitado. E a palavra da Lei Geral de Proteção de Dados, a palavra que eu resumo essa lei, e eu vou resumir para vocês vão aplicar em tudo. Ah, eu não entendi nada que essa advogada falou, tem didática nada. Tudo bem, foca em uma palavra que eu vou dizer. Finalidade. Finalidade, Thalita. Você coletou? Pergunta, tem finalidade? Beleza, se a resposta for sim, o dado é seu, nós não precisamos de consentimento. Você arquivou? Você precisa guardar isso? Você tem finalidade? Resposta é sim, você continua. Você jogou fora? Tem finalidade? Acabou o seu prazo? Resposta ok. Se você joga fora antes do tempo, você tem um problema também. Então, o filtro é finalidade. Perfeito. Você coleta com finalidade, você mantém com finalidade, forma digital, restrição de acesso a pessoas que tenham finalidade e vai fazer a exclusão do dado quando isso tiver uma finalidade também, acabar o seu prazo de obrigação. Nossa, que aula, Brasil, que Meu isso? Deus, falei muito. Que aula! Olha, já curtiu, né? Já apertou. Gente, é só apertar um botão aí, aperta o botão curtir. Olha quantas informações que são informações que, a depender da formação que eu tenho, elas passam muito distante do profissional que está lidando ali, que se capacita, que tem sim o seu código de ética, que fez sim o seu juramento, que são informações que se conectam em absoluto. No entanto, trazer essa clareza ela é muito importante, até para entender como que esses processos eles são visualizados nessa ótica do direito. Então, isso é muito interessante. Bem, eu sou uma apaixonada pelo conhecimento, então é assim que é o raciocínio, então é esse encadeamento, é isso que é levado em consideração. Né? Então, isso eu acho fantástico e traz um grande norte para os profissionais que atuam. E eu gosto dessa fala, né? Entendendo o porquê, não há questionamentos de vou fazer ou não. Você não gasta nem, como diz uma grande amiga minha, você não gasta nem um joule de energia. Se alguém te encher o saco... Eu adoro essa sua grande amiga quando ela fala isso. Eu adoro. Vou começar a replicar. É uma amiga em comum que nós temos, não é? Que ela não gasta nem um joule de energia quando alguém te encheu o saco. Desculpe aqui a expressão de... Ai, mas pra que tudo isso? Ai, mas pra que... Então... Volte o episódio do começo inteiro. Você vai compartilhar esse episódio. Eu falo, olha, é por isso. Eu soube que a tabela da OAB foi atualizada. Eu soube que o advogado vai ficar caro. Eu soube que meu cliente pode me processar. Eu soube que tem uma legislação federal sobre os dados. Nossa, eu soube muitas coisas. Você vai fazer a pessoa saber também. Porque claramente ela não está sabendo. Se ela tiver dúvidas de que precisa ser feito tudo isso, ela não está sabendo. Mas eu entendo, Thalita, que realmente isso que você falou, a ótica é interessante, né? A ótica e o porquê. Então, da onde você está quando você visualiza algo e o porquê que você está visualizando daquela forma. A enfermagem, vocês estão imersos num mundo muito paralelo ao meu, por exemplo. Né? São grandes responsabilidades, mas são totalmente divergentes. E aí nós não conseguimos entender os procedimentos internos de vocês, e naturalmente que vocês não vão conseguir entender a nossa ótica. Há situações quando eu estou defendendo médico, alguém da área da saúde, que eu percebo, gente, mas não podia ser feito assim, ou a decisão segundo o direito não seria essa, segundo a responsabilidade civil não seria essa, mas a decisão enquanto profissional da saúde, aquela era melhor. Então, realmente é divergente, mas quando você traz essa ideia de advogado no meio de uma prática integrativa, qual é o problema, o que o advogado tem a ver com isso, eu acho que hoje ficou bem claro, é de orientar como você executar essas práticas integrativas de forma segura, igual você falou no início, para você e para o paciente. Porque eu percebo que vocês, assim, da área da saúde, preocupam muito realmente com a segurança do paciente. Assim, 10 de 10. Mas se surpreendem, e eu ousaria dizer até que tem uma certa resistência quando tem que tomar atitudes em relação à própria segurança. Uau! Uau! É isso, não é? Eu percebo isso. Da minha ótica daqui de fora, olhando, eu percebo isso. Olha que essa deu um pouquinho de dor e o misto foi um prazer e alegria ao mesmo tempo, porque assim, sim, olha aqui, vou olhar pra você,
Você ouviu? Você ouviu? Você ouviu, né? O quanto que... Por isso que eu tenho um orgulho danado de ser profissional da área da saúde, de atuar nessa área, porque sim, a gente defende o paciente. Sim, a segurança do paciente, de fato, é algo assim, visceral. Visceral. E também entendo quando você fala que assim, vamos anotar mais. E aí... Vamos deixar claro, nível, doutora Priscila, de eu colocar assim, qual é... Eu sei que parece óbvio. Qual é a orelha que eu coloquei a agulha semi-permanente? Qual que é o membro que eu fiz a massagem? Inclusive, o que antecedeu a realização da minha prática. Então, exemplo, na aromaterapia, uma paciente procura, uma interagente procura para fazer um tratamento ali de edema. E tem várias possibilidades. Mas o que eu fiz antes de prescrever aquele óleo essencial, aquela sinergia? Eu fiz exame físico, eu verifiquei exames, eu fiz palpação para ver se não tem nenhuma contraindicação de uma aplicação de massagem naquele membro associado à aromaterapia. E isso está lindamente anotado, que é isso que eu trago muito. Quem é formado pelo Instituto Pavarini, os alunos podem dizer aqui nos comentários, é isso que eu pleiteio muito, porque é essa base de sustentação. Segurança, sim, do paciente, mas a segurança do profissional. Sim. Porque eu gosto muito de trabalhar com a doutora Priscila, mas de forma consultiva, né? Não assim continue. Não para defender, não dá. Não dá, porque realmente o que você falou é verdade, né? Eu entendo, eu até falo, é nato, é inerente ao profissional da saúde essa questão de ser visceral o cuidado e a preocupação com o paciente. E, como eu falei, às vezes tem uma resistência quando o cuidado tem que ser com ele. Ele fala, não precisa, ou não vai acontecer, ou depois eu vejo isso, ou acha desnecessário por uma autoconfiança, ou por simplesmente não enxergar, não saber o porquê de fazer. Mas, como você desde o início sempre falou, a segurança de ambos os lados. Porque quando der algum problema, vocês têm que pensar que a parte que está ferida, isso no mundo animal e no nosso mundo, a parte que está ferida, da forma que ela conseguir, ela vai ficar agressiva. Uhum. Se ela não consegue te bater, ela vai te processar. Uhum. Se ela não conseguir te processar, ela vai te difamar. Alguma coisa vai acontecer. Mesmo que você não tenha culpa. Mesmo. Então, quando você envolve, você está cuidando da vida de uma outra pessoa, do corpo da outra pessoa. Se der algum problema, no pior dos cenários, eu falo que o meu papel é ser pessimista, mas no pior dos cenários, qual é esse pior do cenário? E quando ele acontecer, como que eu me defendo? Então, vai ser com essa documentação, com esse prontuário, com essas fotos. E aí você falou uma coisa muito importante, que é o antes. E aí casa com aquela informação que eu disse do formulário de consentimento, né? Que você registra o porquê que o paciente está te procurando. Uhum. E quando você registra no prontuário, não só o porquê, não só o histórico, mas quais foram os exames que você analisou, ou que você... As práticas, a massagem, o toque, a avaliação, o método de avaliação que você usou para chegar naquele resultado, excelente. Uhum. Nossa, excelente, meu orgulho. Não posso nem reclamar de não posso corrigir nada. Porque é exatamente isso. Se você registra tudo o que aconteceu, se vier a ter algum problema, você está amplamente respaldada. Uhum. Então, você pode, inclusive, chegar num processo que conclua que a culpa não foi sua. A culpa foi da pessoa, ela já tinha uma predisposição a algo, que não foi informado. E aí entra nisso também, né? A anamnese, você pergunta à pessoa se ela omite uma informação de você. Sim. Porque ela quer muito fazer um procedimento. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. É um exemplo, história. Eu queria fazer um procedimento, era uma questão de estética, mas ela tinha uma coisa de aromaterapia também, mas era uma coisa estética. Ela falou, se você estiver usando tal coisa, você não pode fazer isso. Eu falei, não estou usando, não. Eu estava. E aí, olha pra você ver. E eu respondi a anamnese errada, entendeu? Aí depois eu fiquei com remorso, falei assim, oi, fulano, tudo bem? Deixa eu te falar, então. Sabe aquele dia? Eu estava usando, mas essa semana eu não vou usar mais. Aí eu volto aí, tá bom? Ela quase não quis me atender. Mas eu digo assim, se eu... Não falei agora como advogada, tá? Falei como pessoa, como mulher. Sim. Eu queria um procedimento e ela falou, olha, se você estiver usando não dá, porque eu vou te dar uma cápsula tal, a massagem tal, e esse remédio faz tal efeito e não vai dar. E eu queria muito aquilo. Fui inconsequente? Fui.
Mas eu omiti a informação da profissional no primeiro momento, depois eu confessei, né? Réu confesso tem a pena atenuada, foi um pouco mais baixa. E aí ela me orientou, aprendi a lição, mas estou compartilhando isso como mulher, porque vocês vão atender mulheres, não atender advogadas na condição de advogada. Na condição de advogada eu falo, não faça isso e não faço. Mas na condição de mulheres eu tomo umas decisões nesse sentido. Então, quando você for registrar o antes, a forma, a anamnese, tudo isso vai virar uma ampla defesa. Vai ser muito difícil derrubar isso num processo. A não ser que aí a gente está indo para um outro patamar, algo muito grave, que realmente tem que provar que foi um erro do profissional. Mas depois de tudo que a gente conversou, com todo o histórico, antes, durante e depois, com assinatura de ambas as partes, com foto, é muito difícil de seguir esses passos e ser condenado a algo. Né? E com essa conversa, em hipótese alguma, eu quero aqui complicar a atuação das práticas integrativas. Muito pelo contrário. Talvez você está ouvindo isso e fala, gente, então é melhor... Não, vem comigo, não, vem cá, não, fica aqui. Não, é porque isso a gente naturaliza com uma boa formação, entendendo os princípios da ética e aplicando. Então, o que a doutora Priscila trouxe, e os exemplos que eu trago, eu atuo assim na clínica e eu ensino assim aos meus alunos. Porque isso se naturaliza. Então, sabendo que eu tomando cuidado com as anotações, com as minhas posturas, com os termos, com a aplicação, eu estou segura. É isso, é a questão. É investimento. Né, da paz, como que você falou? Do dinheiro. Você falou do tempo, paz e dinheiro. Tempo, paz e dinheiro. Então é isso. Um prontuário detalhado é tempo, paz e dinheiro que vai te proporcionar. Porque com isso eu não quero complicar a atuação das práticas. Eu só estou trazendo as práticas para o lugar de fala que ela é. Então vamos resgatar. Eu tenho uma política nacional de práticas integrativas e complementares em saúde dentro do Sistema Único de Saúde. Se eu estou falando de saúde, eu tenho esse documento jurídico com poder, com valor jurídico, validade jurídica, e que nele eu tenho etapas e eu tenho informações fundamentais. E quando você coloca todas elas, você está segura. Então, isso para voltar essa questão, que mesmo que seja o cheirinho, como as pessoas falam, né? Você trabalha com aroma, mesmo que seja... Gente, o que eu quero dizer assim, não precisa ser cirurgia. Não é isso. Mas as práticas integrativas nesse contexto que a gente traz, que as práticas cada vez mais, elas estão se capilarizando pelo sistema de saúde, na qual nós temos aplicabilidade não apenas dos profissionais liberais, nos seus consultórios, nas suas clínicas, mas dentro de unidade básica de saúde, dentro dos hospitais de atenção secundária, terciária. A gente tem a rede nós temos centro de referência em práticas integrativas. Então, veja, isso está disponível para a população. Então, a gente precisa entender qual é o lugar de fala. Mas é uma meditação, né? É um mindfulness. Gente, ainda vou trazer uma convidada aqui demais. Vocês vão... Doutora Edilane da USP Ribeirão, me aguarde. A potência que a gente tem dessas práticas integrativas é compatível com todo esse cuidado que a gente está falando aqui hoje. Sim, exige esse cuidado, né? Inclusive, falar em exigir cuidado... um assunto que eu falei no início, agora te ouvindo me lembrou e casa, que é o que você fala enquanto profissional. Não é só a gente está falando sobre documentar. Eu entendo o seu cuidado de explicar que não é para assustar, e realmente não é. Enquanto eu te ouvi, eu pensei que é uma questão de mudança de cultura, e não se sintam culpados nem preocupados em falar, olha, eu estou com a sensação de que eu não consigo fazer tudo isso. Não. Em todas as empresas, você é um prestador de serviço, você é uma empresa, em todo o serviço é muito difícil você mudar a cultura. Mas depois que muda, ela vira uma engrenagem que funciona muito mais rápido. Então, vai virar uma prática, às vezes com um documento só, você vai procurar um profissional da sua segurança e vai ajudar a construir esse documento. Uma folha frente e verso atende tudo isso que a gente conversou. Então, de fato, não é algo assustador, não é algo impraticável, não é algo impossível. São frases que, somadas, te formam um escudo. Você eu desenharia um escudo com pequenas frases. É isso. Perfeito. Então, não é essa complexidade. A conversa foi extensa, mas quando reduzida a um papel, é a qualidade da informação que vai te proteger. É a primeira coisa.
Então, se nós estamos falando de papel e de serviço de complexidade, é importante esclarecer que, ainda, inclusive na esfera de dados pessoais, o que você fala também está resguardado pela proteção de dados. Por quê? Porque nós temos a questão do vazamento de dados pessoais. E aí eu falei sobre você pensar em finalidade para coletar um prontuário, para guardar um prontuário, para armazenar. Quem vai acessar esse armazenamento? Falei de senha, como que você vai excluir. Agora, pega isso num cenário verbal. Ai, Priscila, eu não quero fazer tudo isso. Beleza, você vai ter que ter a mesma responsabilidade. E aí, você tá com a comunicação verbal. Você não documentou nada, ou você documentou e ainda assim fala. A sua equipe, enquanto enfermeiro, e você, enquanto enfermeira, tudo que chega até você é dado pessoal sensível. É sobre uma parte sensível de alguém, não sou eu que estou dizendo, não é interpretação de doutrina ou literária. É a Lei Geral de Proteção de Dados. Dados sobre a saúde é dado pessoal sensível. Ponto. Lei federal, não se discute isso. E não só por isso, pela questão de ética também, né? E bom senso. Mas agora usando a legislação para ficar um pouco mais pesado, no sentido de que se chegou para você porque você não tinha finalidade, que eu expliquei no início, só vai sair de você por escrito ou verbal se você tiver finalidade para isso. Eu quero compartilhar aqui uma situação. Fui fazer um treinamento de proteção de dados em um município. E aí era para enfermeiros, atenção primária. E aí tínhamos os enfermeiros, já o pessoal, alguns médicos e aquele pessoal que faz as pesquisas nas casas, que faz os atendimentos e pesquisas. Agente comunitário de saúde. ACS, Agente Comunitário de Saúde. E aí, depois da palestra, a gente falando sobre dados pessoais sensíveis, um enfermeiro falou que ele tem pacientes que ele soube que não começou o tratamento para AIDS na cidade, porque era uma cidade pequena, porque é uma cidade pequena e ele sabia que se algum agente comunitário da saúde ou ele falasse para algum enfermeiro daquele postinho, as outras pessoas ficariam sabendo. E ele demorou um bom tempo até conseguir um comprovante de endereço numa cidade vizinha. E ele se deslocava para uma cidade vizinha. Eu me arrepio toda vez. Eu lembro da sensação de quando eu ouvi isso. Que sério, né? Porque eu pensei... Essa percepção é muito complicada. Muito. E aí, quando eu vou falar sobre dados pessoais na saúde, é isso. Não é sobre dados pessoais. Dados pessoais, qualquer estudo, qualquer legislação qualifica. É sobre vidas e pessoas. E mais do que isso, vocês da saúde, vocês pegam vidas e pessoas de pessoas que estão de alguma forma debilitadas, fragilizadas. Chega a ser covardia você utilizar de alguém fragilizado e noticiar isso a seu próprio interesse. Qualquer um que seja. E aí essa história me marcou muito. Porque você vê que a pessoa ela estava e ela tinha consciência da fragilidade dela. E o que travou ela não foi a ausência, porque nós tínhamos uma estrutura muito boa de atenção primária ali. Eu verifiquei, eu fui nos postinhos. Mas não estava acontecendo, um dos motivos era o medo de vazamento. E não era de sistema, não é de hacker. Nós não estamos falando de um computador... Não, nós estamos falando de comportamento. De comportamento, de pessoas. Isso é muito sério, né? Porque tem... Para sempre eu serei uma grande defensora, né, dos profissionais da área da saúde, mas tem casos que a gente ouve dizer que há esse vazamento, mas a gente não pode... Tem uma frase que eu aprendi e eu uso ela para sempre, que inocência depois dos 30 é crime. Então, aquela história assim, não foi minha intenção, não tem essa de intenção. Não é para vazar dado sensível, ponto final, qual que é a finalidade de. Mas o quanto que isso é sério de impactar que na percepção desse usuário, desse paciente, isso iria acontecer. Sim. Né? O objetivo aqui não é aprofundar nesse caso, mas o quanto sofrimento isso gerou achando que iria acontecer, né? E ele achou isso com base na experiência. Qual foi a experiência? Acontecia esse vazamento de informações. E, infelizmente, é um cenário que eu encontro em qualquer profissão. No direito, o estagiário do fórum sabe a história de todo mundo, sabe quem está casando, quem divorciou. E ele chega na faculdade e pode contar. E aí o enfermeiro de um determinado hospital, de determinada clínica, de uma determinada empresa, sabe quais são as fragilidades de todo mundo. E aí, num grupo, ele chegar e comentar, olha, fulana teve essa situação, estou tratando. Então, vai ser uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento, por finalidades, por razões jurídicas, sim, mas por questões humanas e éticas também. Eu quis só complementar para não ficar essa impressão de que se você trata dados no papel ou na nuvem, está dentro da LGPD. Mas não, tem a questão também verbal que é validada.
Perfeito. E aí eu gosto também de voltar aqui. Isso é um alerta. Eu tenho certeza que você aqui que acompanha o Instituto Pavarini, você não está dentre esses profissionais no sentido de clareza, sabe? E ao mesmo tempo, eu gosto de falar assim, os ruins fazem muito barulho, mas os bons são a maioria. Sim. Graças a Deus, inclusive, são a maioria, né? Então, os profissionais super preocupados com essa questão de não vazar, de não conversar nem no elevador, Sim. sabe? Essa preocupação são a maioria. Isso eu tenho muita tranquilidade em dizer. No entanto, nós sabemos que pode acontecer em qualquer área, com qualquer profissão, como a doutora Priscila trouxe, né? E aí, a gente está quase se encaminhando para o final, mas tem muita coisa para falar com a doutora Priscila. Coloca aqui as suas... Olha, ela tem o contato, né? Que ela pode deixar o Instagram dela, tá aqui na descrição do vídeo. Você pode mandar aqui os comentários também. Mas tem um assunto que a gente não consegue finalizar hoje. Mas eu quero saber, inclusive, se você acha esse tema interessante. Porque dentro do Instituto Pavarini eu acabo abordando, né? Que eu só levo gente, você já sabe, né, gente? Que é a possibilidade de nós utilizarmos as práticas integrativas no cenário privado. Porque nós temos a política nacional, ok, temos o BS, temos Centro de Referência em Práticas Integrativas, que está sendo ampliado, temos hospitais públicos que ofertam. Privado? Atendimento de convênio? Sim, senhora. E realmente... Não, passaria mais uma hora aqui falando disso. Você está me provocando, não vou embora. Nós teremos que negociar tempo. Vou ter que entrar num acordo aqui para eu conseguir mais tempo. Porque, de fato... Mas de uma forma... Olha, nós temos 5 minutinhos para fazer o encerramento. Isso, mas tudo bem, vamos lá. De fato, tem a possibilidade. Quando eu falo possibilidade, não é de que você pode correr atrás de... É de que está legislado, tem na legislação, que plano de saúde, logo privado, né? Ele já está inserido no SUS, pacificado, beleza. Sim. E que plano de saúde tem que dar cobertura a práticas integrativas também. Então, tem muita coisa para falar. Eu vou me aproximar dessa câmera. Sabe por quê? Porque isso mexe com o meu coração. Você entendeu por que a gente precisa de formação robusta? Você entendeu por que um dos propósitos do Instituto Pavarini é formar profissionais em práticas integrativas? Porque é um caminho sem volta. As práticas integrativas é a saúde do futuro. Não dá mais para não ser integrativo. Não dá mais para não ser complementar. A gente precisa agregar os conhecimentos, os olhares, as ferramentas. E aí a gente tem cada vez mais essa capilaridade para a gente, de fato, poder ofertar para todos os usuários, para todas as pessoas. Mas eu preciso de capacitação, eu preciso de formação robusta, né? Gente, acessa aqui o QR Code para você ver o que tem lá, tá bom? Olha só, esse tema é fantástico. Eu acho que a gente merece uma discussão mais aprofundada. Um outro passo a passo, eu dei um passo a passo, eu vou ter que dar outro passo a passo, porque é muito complexo, mas praticável. A minha missão é pegar uma informação importante, que parece complexa, mas é fácil de praticar. Já dei a segurança jurídica para vocês. Agora, essa questão do plano de saúde, realmente, ela é complexa, tem uma legislação, e além da legislação, nós sabemos que tem uma certa barreira, né? Então, tem que discutir o ambiente que está inserido, perfeito, aonde que essa barreira é aplicada e como que você quebra essa barreira. Isso é importante. É sobre isso. Ou seja, terei mais momentos com a doutora Priscila, certo? Dentro ali do Instituto Pavarini, porque fica um ambiente controlado, né? Aqui é muito fácil fazer um corte e descontextualizar. Sim. E ao invés de levar informações de segurança, trazer um questionamento só para, né? Então, isso também é uma preocupação minha. Por isso que a gente vai discutir dentro ali das formações do Instituto Pavarini, um workshop, talvez, né? Um tirar dúvidas ao vivo. A gente pode, porque os profissionais, eles querem levar isso para esse cenário também, mas já tem sempre essa dúvida. Pode, não pode, de que forma, mas a gente precisa de um ambiente controlado e seguro para a gente dizer por quê. Quando a gente está falando disso, a gente não pode negar a realidade. Ou, em que sentido? Tem a legislação e qual é o cenário atual?
Sim. Então, a gente tem que sempre fazer isso, mas a gente precisa contextualizar. Sim. Senão, aí sim se torna impraticável. Porque tá fora de contexto. Aí a pessoa tá utilizando, ela tá indo simplesmente com a bússola pro lado errado e diz que não acha e começa a achar que não é possível. Mas, na verdade, o seu caminho tá equivocado. Sim, é exatamente isso. Exatamente isso, de que a gente entendeu o contexto em que é possível. Eu tenho conhecimento e ciência de que não converge o que a legislação fala e a prática de vocês, mas a função de um advogado é estudar a legislação e encontrar meios de que ela seja garantida, a prática dela seja garantida. Então, se nós temos uma legislação e nós temos um cenário prático que não está convergindo, a nossa missão é fazer com que seja aplicado. Mas, para isso, nós temos que identificar barreiras e conseguir quebrar barreiras, o que levaria mais algumas horas de conversa. Mas eu gostei da sua ideia, eu acho que é importante a questão do ambiente controlado, não dá espaço para ter cortes fora de contexto, isso gerar um problema, porque é um assunto muito sério, né? Sim, sim. Nós estamos falando de duas grandes classes. Então, nós estamos na área privada, que é o plano de saúde, e é o pessoal da área da saúde, os profissionais da saúde. São duas grandes classes, e até em sinal de respeito, isso tem que ser tratado com cuidado, com tempo e da forma merecida. Entendeu, né? Entendeu? Porque a doutora Priscila tá aqui, né, gente? É sobre isso. Adoro. Com toda a licença poética que eu tenho de bastidores, Pri, obrigada! Obrigada por ter me chamado aqui. Obrigada, uma honra ter você aqui. Eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu organizar a agenda. Por isso que esse episódio não é ao vivo, porque a gente conseguiu organizar tudo para estarmos aqui, levar esse conteúdo para você. Então, muito obrigada. Queria as suas palavras finais, então, para a gente encerrar aqui esse episódio. Obrigada, Thalita, pela honra. De fato, foi um feliz encontro. Eu falo que conhecer você é pessoa, que você é profissional, que você é um feliz encontro na minha vida pessoal e profissional, porque sobe a média, né? Eu tenho a filosofia de que a gente tem que estar perto de pessoas iguais ou melhores que a gente. Você é uma pessoa que, com certeza, eu sinto como melhor do que eu e uma pessoa que eu me inspiro, um ponto que eu tenho que chegar. Então, muito obrigada, é um prazer estar aqui. E a audiência ela foi agendada e foi quase desmarcada e tinha que vir outro advogado e tudo convergiu para que eu estivesse aqui. Perfeito. Então, agradeço muito por isso, fico muito feliz. Obrigado pela atenção de vocês. Se tiver alguma dúvida, como a Thalita falou, coloca nos comentários, eu vou deixar para a Thalita à disposição, ela vai me encaminhando, eu vou respondendo de forma escrita, verbal, isso aí é rápido de resolver. E conforme for surgindo demandas que a gente consiga simplificar com ainda que seja jurídico, ainda que seja complexo, mas a gente consiga simplificar, a gente senta e conversa e vê uma forma de fazer isso. De repente, a gente desenvolve para alguns modelos de documentos para ensinar a pessoa a ter uma noção disso, ou quem que ela vai procurar. Né? Não vai procurar a doutora Priscila, vai procurar o doutor fulano, porque é da confiança dela, que isso é muito importante. Que ser você. Adoraria. Mas você vai procurar alguém da sua confiança, mas o meu papel, a minha ideia, a minha conclusão é de que vocês, profissionais da saúde, vocês são, assim, vocês nascem com um dom. Eu não vejo que consiga se sustentar desta profissão sem um dom. Ainda mais na área da enfermagem. Você precisa ter um porquê a mais. Só o financeiro não se paga. Então, se deem de presente esse cuidado com vocês também. Né? Se deem de presente, como validação, como suporte, como apoio, o cuidado de se resguardar, de ter a sua segurança, pelo menos, garantida, para que toda essa sua dedicação, todo o nome, todo o estudo, tudo que você construiu, não vá, ou mesmo que não vá, mas não seja colocado em risco por alguém que chegou e por algum desentendimento abalou toda essa estrutura que você construiu. Tá bom? É Perfeito. isso. Muitíssimo obrigada. Obrigada a vocês. Quero agradecer mais uma vez. Compartilha com todas as pessoas. Revisita aqui esse episódio, porque tem muita informação. Pega caderno, vai anotando, porque tem muita. Ela deu várias aulas aqui. E eu espero que você tenha gostado. Fala aqui como que você achou. E eu aguardo você, então, no próximo episódio aqui no Instituto Pavarini, lugar que você certamente está entre gigantes. Até a próxima. Até a próxima, gente. Até mais.